Acolhemos a todos nesta manhã, você que está aqui presencialmente, você que nos acompanha pela internet, nós abraçamos a todos com muito amor e carinho. É um abraço virtual, né? Um abraço à distância. Né? Que todos tenham uma manhã muito abençoada e abençoadora. Eu sei que muitos já estão sabendo, faleceu ontem o seu Fernando, esposo da Vera, mais conhecido como Fernando da Pizzaria. O filho dele foi membro da igreja, o Alexander. Orem pela família. Eu estive agora de manhã fazendo ofício fúnebre lá no cemitério memorial. Orem pela família enlutada. Vamos por GPS. Isso? Vamos pro GPS então, né? O GPS do cristão. Vamos estar estudando nessa manhã um assunto, se não tem a ver com você, você pode aprender e ensinar outros, né? O aprendizado é assim, você aprende para você ou aprende para ensinar para alguém. Né? E a minha última aula aqui foi sobre cosmovisão. E na minha última aula eu falei então da cosmovisão materialista, aquele que vive a vida pensando só naquilo que é material, para ele então a leitura que ele faz da vida é o material. Eu falei da cosmovisão maniqueísta, aquele que divide o mundo entre duas forças, né? O bem e o mal, o diabo e Deus, como se fossem duas forças iguais, que estão lutando todo dia. Quando Deus vence, eu sou abençoado. Quando o diabo vence, eu sou amaldiçoado. Então, é uma visão de mundo. Tem gente que, e até segmentos evangélicos, são maniqueístas. Né? Dão mais poder ao diabo do que para Deus, muitas vezes. E eu mostrei a cosmovisão cristã, que é aquela que está pautada na palavra de Deus, no Deus único Criador, né? No Deus que é incomparável. O diabo não disputa com Deus. O diabo é servo de Deus. Ele faz só o que Deus manda, o que Deus permite. Não tem um diabo aí que, na vida de Jó, ele disse, olha, diabo, você vai até onde eu permito. Eu comparo o diabo com um cachorro na coleira e na corrente. Ele só vai até onde a corrente chega. E quem estabelece essa corrente é Deus. Então, como eu dei essa aula, eu entrei um pouco na questão de sorte, azar. Passei assim meio de raspão. Eu preparei uma aula mais extensa hoje sobre o cristão e a superstição. Por que essa aula? Porque há muitas pessoas que são cristãs, estão na igreja e de vez em quando você pega a pessoa externando uma superstição. E que ela crê na superstição, inclusive. E que ela age em função daquela superstição. Então não é novidade. Parece até uma contradição, o cristão e a superstição, mas na realidade existem pessoas cristãs que se denominam assim, mas no dia a dia elas têm resquícios de superstições, ou ainda agem em certos momentos, acho que esse negócio, acho que é verdade, acho que funciona. Entendeu? Então, diante dessa realidade, eu preparei então uma aula sobre isso. E vou estar expondo biblicamente e você vai poder depois fazer as suas perguntas. Para começar a minha aula, eu coloquei aqui na minha introdução aquelas frases assim: matar gato atrasa a vida por 7 anos. Você já ouviu isso? Matar gato atrasa a vida por 7 anos. É uma frase que usam por aí. Então, se você matar um gato, vai atrasar a vida 7 anos. Então você é crente, mas não mata o gato não, hein? Estou dizendo para você matar gato não, hein? Perigoso. Sexta-feira 13 é dia de azar. Então chegou sexta-feira, é dia 13, cuidado. Esse dia é perigoso. Né? Outros, sair da cama e pisar primeiro com o pé esquerdo é azar pelo resto do dia. Então o cristão acorda cedo, olha, é o direito ou o esquerdo? Qual que vai primeiro, sair da cama? Sabe, coisas assim que as pessoas vão tendo, né? E há outras superstições por aí afora, ok? Então,
na minha introdução, então, lembrando, uma definição. O que é superstição? É a crença ou noção sem base na razão ou no conhecimento. Tem fundamento. Matar gato atrasa a vida 7 anos, mas qual o fundamento disso? Sexta-feira 13, dia de azar, mas qual é o fundamento? Crença infundada em certos atos que trariam sorte, azar, etc. É o mesmo que crendice ou misticismo. Então, a superstição anda de mãos dadas com crendice e misticismo. E eu vou, durante a minha aula, falar mais sobre isso. O mundo que nós vivemos é um mundo místico. O mundo pós-moderno voltou para o ocultismo. Os livros mais vendidos hoje são livros nessa área. Área ocultista, misticismo, atores, atrizes se renderam a esse tipo de pensamento. Então não pense que o mundo pós-moderno é o mundo do conhecimento, da razão, da pesquisa. Não, virou um mundo místico. Então, em função disso, a minha aula vai trabalhar em cima disso. As superstições são incompatíveis com a fé cristã, devendo ser rejeitadas, rechaçadas. Então, não há harmonia entre a fé cristã e as superstições. Então, se eu sou uma pessoa que conheço a graça de Deus, conheço a Cristo, conheço a palavra de Deus, não dá para casar. Eu, um crente, eu, um cristão autêntico, então hoje é dia 13, tomar mais cuidado. Você está misturando fé com misticismo, fé com crendice, fé com superstição. É lógico que ao longo da minha aula eu vou mostrar por que as pessoas ainda reagem assim. Questão de cosmovisão, conhecimento lá da infância, da adolescência, aquele pacote que nós trazemos. Todos nós temos um pacote dentro de nós. E esse pacote, para a gente poder ir peneirando e tirando, não é fácil, não. Não pensa você que é fácil colocar o pacote bom da graça, da palavra de Deus, e tirando aquilo que ficou lá dentro de você, que vai ainda empurrar você para certas decisões ou certas afirmações, ok? Qual que é a visão bíblica desse assunto? Eu vou fazer algumas perguntas e vou estar respondendo nessa visão bíblica inicial, nessa questão, então, das superstições, não é isso? Ou da superstição. Essas atitudes, esses comportamentos que as pessoas têm e que isso determina a forma que a pessoa vive. Não é simplesmente a pessoa ter uma crendice. Ou ela crê, é que aquilo que ela crê determina a sua maneira de viver. Aquilo que eu creio empurra a minha vida. Se eu tenho uma crendice na minha vida cristã, aquilo vai determinar comportamentos. Eu vou viver praticando certas coisas ainda com base naquelas superstições. Então não é simplesmente saber quais são as superstições, porque que isso está presente, mas que isso determina a minha forma de viver, de agir. Então eu vou estar... A primeira pergunta, diante das superstições que subjugam, escravizam tantas pessoas, que certeza podem ter aqueles que pertencem ao povo de Deus? Que certeza eu posso ter numa sociedade que é supersticiosa, mística, de crendices? Eu coloquei só esse verso aí porque o texto é longo. Você pode ler com calma em casa os capítulos 22, 23 e 24 de Números. Esses 3 capítulos, eles tratam de Balaão e Baraque, ou Baraque e Balaão. Baraque era um rei moabita, e Baraque, quando ficou sabendo do povo de Deus, do povo de Israel, ele ficou com medo. E ficou com medo do povo de Deus, que o povo de Deus ia tomar Moabe, ia tomar lá a região dele, ia guerrear contra ele. O que Baraque fez? Ele chamou Balaão.
Quem foi Balaão? Foi um místico, um adivinho, um profeta mercenário, pagão. Então, ele chama esse homem. E chama para quê? Olha, eu vou pagar para você. E preço bom, hein? Para você amaldiçoar o povo de Deus. Essa é a sua função. Vai lá e amaldiçoa o povo de Deus. E nessa tentativa de Balaão querer amaldiçoar o povo de Deus, vocês conhecem a história da mula de Balaão, não é isso? Que apareceu o anjo e disse, Balaão. Interceptou, ele tentou. Bom, resumindo a história, ele não conseguiu amaldiçoar o povo de Deus. E contra o povo de Deus não há encantamento, não há maldição, não há superstição. Eu não tenho que temer essas coisas. Essa história que narra aí esses capítulos. Você não vai amaldiçoar o meu povo não está debaixo de encantamento, de adivinhos e de mercenários. E esse verso que eu escolhi então, ele resume esse pacote inteiro desse momento. Abra comigo lá para você ver. Capítulo 23. O rei Balaque, então, lá, capítulo 23, então, de Números. O verso 23, se observar, começa no capítulo 22, é isso, a história aí. Balaque envia mensageiros a Balaão, né? O anjo do Senhor e a jumenta de Balaão, aí no capítulo 22. Balaão abençoa Israel pela primeira vez. Balaão abençoa Israel pela segunda vez. E aí chega no verso 23. Pois contra Jacó aí representa o povo de Deus. Jacó foi o patriarca, Abraão, Isaque e Jacó. Pois contra Jacó não vale encantamento, nem adivinhação contra Israel. Agora se poderá dizer de Jacó e de Israel, que coisas tem feito Deus? E aí continua a narrativa, capítulo 24 aí, né? Balaão, a profecia de Balaão e daí por diante. Eu estou resumindo então o seguinte: eu como cristão, eu tenho que confiar na palavra de Deus. Como foi lá, no GPS de Deus. Se Deus está falando através desse texto, que contra o povo dele não há encantamento, né? Não há adivinhação, eu estou seguro em Deus. Então, o cristão, ele está seguro na palavra de Deus e no Deus da palavra. E dessa forma eu vivo, então, desintoxicado de crendices, de superstições. Essas coisas não podem mover a minha vida. Não podem influenciar minha maneira de pensar e de agir. Isso tem que ser retirado do meu coração a cada dia que eu vou crescendo na fé cristã. Ok? Tudo bem? Alguma pergunta? Posso continuar? Essa é a primeira pergunta que eu fiz e respondi com o texto aí, então, nesse contexto do Balaque e Balaão. Estou resumindo uma história aí longa, porque é apenas um exemplo bíblico, ok? Ele não conseguiu amaldiçoar o povo de Deus e ninguém hoje, nenhum Balaão hoje vai conseguir. O nosso Deus é poderoso para nos guardar. O que ensina a palavra de Deus sobre o medo ou sobre a confiança que alguns cultivam em relação a objetos da religiosidade pagã? O que é religião pagã? O que é o paganismo? A palavra pagão, ela vem da palavra latina pagani. Significa homem do campo. E aí então veio o paganismo. O que era a religião pagã? A religião pagã era o homem do campo, o homem que cultivava a terra, antes do advento das grandes cidades, indústrias, né? E o homem pagão, então, ele tinha que adorar alguma coisa. Porque o ser humano, mesmo depois da queda, o homem é um ser religioso. A queda não tirou do coração do homem a sua busca de Deus, de adorar, né? O problema é adorar quem?
E há dois grupos de adoradores na terra. Os que adoram os deuses feitos pelos homens, feitos materialmente ou que estão no coração, os ídolos do coração, ou o Deus criador do homem. Só há dois grupos na terra. Os que adoram o Deus verdadeiro e os que adoram deuses falsos. Então o paganismo, o homem do campo, ele tinha que criar algum tipo de religião. E que religião que ele criou? A religião do misticismo, da superstição. Então adorar o sol, adorar a lua, as estrelas, adorar a natureza, o panteísmo. Tudo é Deus. Eu adoro o banco, porque o banco aqui é Deus. Veio da madeira, da árvore. Então, o paganismo, essa religião está arraigada na cultura da humanidade. E foi invadindo a história. Com a chegada do cristianismo, o que aconteceu? O cristianismo foi assumindo e o paganismo foi sendo rechaçado. Mas, irmãos, a cultura continua. A influência de gerações, de gerações, de gerações. E hoje, no século XXI, não é isso? A religião predominante é o paganismo, no mundo pós-moderno, porque é o mundo da idolatria de objetos, do ocultismo. Então, pensar hoje em cristão e superstição é algo que está dentro do contexto da nossa cultura hoje. Então, o que ensina a palavra de Deus sobre o medo ou sobre a confiança que alguns cultivam em relação a objetos da religiosidade pagã? Pessoas que adoram objetos, pessoas que têm essas atitudes, e uma possível assombração vai aparecer, é isso? Pessoas no sítio criam que tinha o lobisomem, que era o cachorro que transformava o homem, que se transformava num grande cachorro, não é isso? Essas crendices estão arraigadas na cultura, eu vou mostrar por quê. Okay? Mas vamos para Jeremias lá. Jeremias capítulo 10, vamos ver o que o profeta Jeremias fala sobre isso. O que ensina a palavra de Deus sobre essa questão? Quando as pessoas creem, adoram objetos, elas têm medo de fenômenos, não é isso? Adoram a natureza. Capítulo 23 de Jeremias. 10, isso, 10. Capítulo 10, eu vou ampliar aí para o verso, até o verso 6. Jeremias profetizou 600 anos antes de Cristo. Então esse texto tem 2.600 anos, é isso? Vejam o que ele está dizendo aí. Ouvi a palavra que o Senhor vos fala. Então tem que ouvir a palavra de Deus. A vós outros, ó casa de Israel. Assim diz o Senhor. Não aprendais o caminho dos gentios, ou dos pagãos, dos que adoram ídolos, dos que ficam assombrados, são supersticiosos, não é isso? Não aprendais o caminho dos gentios, nem vos espanteis com os sinais dos céus. Olha a superstição aí. Apareceu um sinal no céu, caiu um meteorito lá, sabe? Então, o homem, ele estava preso a esses fenômenos, que é medo, fenômenos no céu, porque com ele os gentios se atemorizam. Olha o medo. A superstição leva a medo. É isso? Porque os costumes dos povos são vaidade. Quais são os costumes dos povos que não conhecem a Deus? Pois cortam do bosque um madeiro, obra das mãos do artífice, com machado. Com prata e ouro enfeitam. Fazem o enfeite, vão enfeitando os ídolos. Com pregos e martelos o fixam, para que não oscile. Ao verso 5. Os ídolos são como um espantalho em pepinal. Vocês conhecem essa figura da espantalho em pepinal? Quem é de roça conhece isso aí. Você faz uma plantação de arroz, se você não colocar um espantalho, os pardais vêm e comem todo o arroz. Então você tem que ter uma estratégia de como espantar os pardais. Ou a horta. Então
Então você coloca os bonecos, que eles têm um efeito temporário. Quando o pardal se acostuma, daí tem que mudar. Né? Então, as pessoas colocavam espantalhos para espantar os pardais das plantações. Né? Tempo que eu morei em sítio, meu pai, meus avós faziam isso. Então, como se fossem coisas poderosas. As pessoas dão poder a isso. Está dizendo aqui, olha lá, os ídolos são como um espantalho em pepinal, que não podem falar, necessitam de quem os leve, porquanto não podem andar. Não tenhais receio deles, olha aí. O cristão não pode ter receio de superstição, pois não podem fazer mal, e não está neles o fazer o bem. Então, são objetos que não têm nenhum poder. Quer sejam objetos que as pessoas dão poderes para ele, ou qualquer ideologia que está na cabeça de alguma coisa que vai fazer mal para mim. Né? Eles não podem fazer nem mal, nem bem. Veja o verso 6. Ninguém há semelhante a ti. Olha aí. Ninguém há semelhante a Deus. Ele é o único. Ó Senhor, tu és grande. E grande é o poder do teu nome. Então veja que em 5 versículos, Jeremias está mostrando a nulidade dos ídolos, das superstições. E no verso 6, olha, é Deus. Se você conhece a Deus, confia em Deus, tanto faz levantar com o pé direito, com o pé esquerdo da cama, não tem nenhuma diferença. Se é sexta-feira 13, não tem nenhum perigo para você. Você não pode ser movido por esse combustível, por essa ideologia. Essa é a ideia, entendeu? Ok, podemos prosseguir? Por que os verdadeiros filhos de Deus não acreditam em superstições? Tem mais um texto de Jeremias aí. Jeremias 14, 22. Por que os verdadeiros filhos de Deus não acreditam em superstições? Capítulo 14 de Jeremias, o verso 22. Acaso haverá entre os ídolos dos gentios algum que faça chover? Será que tem alguma estratégia para fazer chover? Algum ídolo é poderoso para isso? Ou podem os céus de si mesmo dar chuvas? Então Jeremias está perguntando aqui. Tem ídolo que faz chover? Podem os céus de si mesmos dar chuvas? Não és tu, somente, ó Senhor, nosso Deus, o que fazes isto? Portanto, em ti esperamos, pois tu fazes todas estas coisas. Então, o que Jeremias está dizendo é o seguinte, olha, só há um poder no universo que opera para com o seu povo. Nós estamos agasalhados, abraçados nesse Deus, guardados por Ele. E contra este povo, contra os filhos de Deus, não há encantamento, não há superstição, nada que possa nos atingir. Porque o nosso Deus é o Todo-Poderoso. Ok? Seguindo, como é possível o indivíduo libertar-se da opressão exercida pelas superstições? Então, qual que é o caminho da libertação? É simples. Está aí o texto, é Jesus. Se alguém é prisioneiro de superstições, a solução está em Jesus, não há outro caminho. Enquanto a pessoa não se render à graça de Deus, não conhecer a palavra de Deus, não conhecer o Deus único, ela vai viver prisioneira de superstições. Mas quando ela encontra a verdadeira luz, que é Cristo, ela sai da escuridão. A superstição representa um universo de escuridão, de ignorância espiritual. E aí então, quando se conhece a graça de Deus em Cristo, nesses textos bem conhecidos, né? Vamos lá, João 8, versos 32 e 36. Só em Cristo a libertação
desse misticismo, desse ocultismo, desse paganismo, de adoração de objetos, de medo de situações, de fenômenos, né? E conhecereis a verdade. A verdade é Cristo. E a verdade vos libertará. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então a libertação está em Jesus. Qualquer pessoa que ainda carrega esse pacote na sua vida, essas influências, né? Ela tem a libertação na graça de Deus. Fora de Jesus ninguém vai se libertar. Porque fora de Jesus vai buscar espiritismo, vai buscar práticas ocultistas, panteístas, filosofias de vida. Esse pacote humano é o pacote da escuridão. As pessoas estão escravizadas buscando esse universo místico. Existem até chefes de estados que se orientam por bruxos, por gurus. Já viram isso? Então a questão não é só classe mais pobre. Não, qualquer classe social, há pessoas que estão escravizadas nas superstições. Pessoas que seguiam diariamente por horóscopo. Tem gente que se não ouvir horóscopo do dia, ou lê ou ouvir, não vive. Então, esse pacote de superstição permeia a sociedade, independente de classe social. As pessoas são movidas por isso, nesse mundo que nós vivemos. Então, Cristo é a verdadeira libertação. Lá em Colossenses, está meu texto bem conhecido, né? Nós encontramos aquela palavra oportuna do apóstolo Paulo, né? Esse texto que fala que em Cristo a pessoa é retirada das trevas e transportada, né? Veja aí. Ele nos libertou, ele quem? Deus, o Deus único. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou. Transportou para onde? Primeiro tirou das trevas, da cegueira espiritual, do mundo da superstição, das crendices, do misticismo. E nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Foi Deus que fez isso em Cristo, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. E aí eu coloquei o último texto aí, 2 Coríntios 5,17, para dizer, se alguém está em Cristo, é nova criatura. Se eu sou uma nova criatura, as coisas antigas já passaram, eu tenho que o quê? Quando eu recebo a Cristo, quando eu conheço a graça de Deus, eu abandono o pacote das superstições, das crendices, e abraço o pacote da graça de Deus. Se alguém está em Cristo, é nova criatura. Né? Então, essa é a palavra que eu estou trazendo nesta manhã para a libertação desse universo. Pois não. Eu ia chegar aí, na sequência da aula, mas não tem problema. Muito obrigado pela pergunta. O líder é responsável. E receberá a maior sentença de condenação por fazer isso. É uma superstição. Vejam, igrejas evangélicas com superstições. Esse é um exemplo, mas há outros. Então, ele é responsável. Porque se ele está fazendo isso, ele está conduzindo pessoas que estão confiando nele. E se estão confiando nele, ele é um líder. A pessoa que foi seduzida tem a sua culpa pessoal própria. Mas ele é muito mais responsável. Então eu vejo nessa direção. Né? Então, eu vou mostrar daqui a pouco por que acontece isso no Brasil. Essas crendices, qual é a origem disso, entendeu? Mas obrigado pela pergunta. Ele é responsabilizado, sim, porque na cabeça dele está usando uma superstição para ganhar dinheiro, inclusive, nesse sentido. Tudo bem? Posso prosseguir?
diante da nulidade das superstições, que segurança tem aquele que crê em Cristo e em sua palavra? Então, já que as superstições são uma nulidade, que segurança que eu tenho, que você tem? Eu escolhi esse texto de 1ª carta de João, 5:20. Primeira de João 5:20. Também sabemos que o Filho de Deus é vindo. Jesus veio e nos tem dado entendimento. Entendimento para quê? Para reconhecermos o verdadeiro. E estamos no verdadeiro, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. João aqui está resumindo que a verdade está em Cristo. E quem está em Cristo tem vida eterna. Então não há espaço nenhum para nenhum tipo de aditivo à fé cristã. A fé cristã, ela é única, ela é absoluta. É numa pessoa, é numa palavra absoluta. Então a fé cristã não a permite adicionar nada. Não há harmonia entre vida cristã e superstições. Se eu sou cristão, essas coisas são uma nulidade. Não tem nenhuma função na minha vida. Ok, tendo isso em mente, eu vou agora então mostrar em 3 momentos na minha aula, depois dessa visão bíblica, eu diria que é uma visão por que o Brasil é supersticioso. Qual que é a origem disso? Por isso que eu fiz a ponte com a cosmovisão da minha aula. Há toda uma cultura por trás disso, uma formação que empurra a sociedade. A nossa geração, ela não é autônoma. Ela vem de uma enxurrada de trás. Isso vai empurrando a sociedade. O cristianismo está no meio de uma enxurrada de influências. E aí, então, nós, como cristãos, temos que entender essa nossa realidade, porque que o Brasil é um terreno adubado, uma atitude como essa, um copo d'água, para beber uma rosa benzida, é isso? E outras estratégias, não é isso? Terra de Israel para vender, e as pessoas caem nisso, entendeu? Ok. Lições para a vida. O povo brasileiro é acentuadamente supersticioso. Até mesmo pessoas esclarecidas cultivam superstições. Como já disse, né? Os livros mais vendidos na atualidade são livros de autoajuda, livros de anjos, livros que levam ao ocultismo, ao misticismo. O mundo pós-moderno é essencialmente aberto ao misticismo. O povo lê, ouve horóscopo, prepara feitiços, bruxarias, usa amuletos, simpatias e daí por diante. Como falei, o paganismo é a religião oficial do mundo pós-moderno. Já falamos que o paganismo tem a sua origem lá no homem do campo que adorava a natureza, adorava o sol, a lua. Né? Abram comigo aí em Romanos 1, verso 25. Então, a religião que adora a criação e não o Criador. Romanos 1, o verso 25. Então, aí temos, à luz da palavra de Deus, como se deve ser analisado esse assunto. Então, as superstições são uma herança inconveniente. Eu vou mostrar isso agora. Então, Romanos 1, 25. O apóstolo Paulo está dizendo que as pessoas não adoram o Criador, adoram criatura, adoram outras coisas. Pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura, em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. Bom, adorar criatura aqui é adorar qualquer coisa que não é Deus. Como eu disse, há 2 grupos, os que adoram deuses feitos pelos homens e os que adoram o Criador dos homens.
Então, o pacote de superstições, esse pacote está nesse grupo. Os que adoram deuses feitos pelos homens. E qual que é a formação do povo brasileiro? Como é que aconteceu a formação do nosso povo? O nosso povo tem 3 matrizes. Os portugueses, os africanos que vieram para cá, e quem mais? Os índios. Então, a formação do povo brasileiro tem essas 3 matrizes. E tanto os portugueses, como os africanos que vieram para cá, e os índios que já estavam aqui, viviam de superstições. O catolicismo que chegou no Brasil com os portugueses é um catolicismo místico, supersticioso, além da idolatria. Então vejam, o Brasil foi formado na sua origem dentro de superstições. E isso vai empurrando gerações. Geração vem, geração vai. Como que a superstição ela é perpetuada? Pela via oral. O avô conta, o pai conta e vai assim, vai empurrando. Então, o Brasil, o país que nós vivemos, é um terreno fértil para isso, pela sua própria formação de 3 povos, né, de 3 situações. Aí eu resumi aqui, então, no meu esboço aqui. Os portugueses que vieram para o Brasil eram praticantes do catolicismo de crendices místico. Essa religiosidade acabou mesclando com as tradições religiosas dos negros africanos que vieram para o Brasil. O catolicismo popular e das religiões africanas. Essa formação religiosa tem contribuído para que o nosso povo seja afeito às superstições e às crendices. O mais famoso exemplo do sincretismo religioso do Brasil é a lavagem do Bonfim em Salvador. Todo mês de janeiro, lá em Salvador, tem a lavagem do Senhor Bonfim. E lá reúnem católicos, espíritas, todas as religiões estão lá. Candomblé, Umbanda. Então, a primeira coisa importante é que as superstições são uma herança inconveniente. Existe boa herança. A herança reformada, não é isso? A herança cristã. Então, não é toda herança que é boa. Tem herança que é ruim. E essa herança do Brasil influencia, empurra a nossa sociedade. Então, você vai encontrar pessoas que estão na igreja e que creem em superstições. Por que ela crê? Porque na formação dela, na cosmovisão dela da infância, adolescência, ela foi influenciada por isso. Então, uma pessoa que vem do catolicismo, por exemplo, para a igreja, ela vai ter que se desvencilhar dessas superstições. Pessoa que vem do espiritismo, que vem do candomblé, da umbanda. Então, é uma herança inconveniente no mundo caído, na formação desse povo. Está claro? Alguma pergunta? Também, elas estão perpetuando essa herança que nós recebemos na formação do nosso povo. Pois não. Tem gente que não tira de dentro do carro, não sai de dentro do carro se não se ungir, alguma coisa assim. Óleo de unção. O texto da Bíblia, as pessoas se apegam, como diz o reverendo Juliano, pode ser um banquete para outro dia, né? É o texto de Tiago. Chamar e ungir alguém com óleo que está doente. Não é base para isso. O óleo tem uma simbologia, a bênção de Deus, ele é símbolo do Espírito Santo e daí por diante. Essa atitude de ter o óleo no carro é superstição. Que poder que o óleo tem? Mesmo lá em Tiago, o poder não é do óleo, o poder é de Deus. O óleo apenas era um símbolo da bênção de Deus e da presença de Deus. Exatamente, é vincular a bênção de Deus ao óleo. E Deus atua sem óleo. Percebeu? Então, é uma crendice.
e que muitos estão usando hoje aí. Se não ungir com óleo, a pessoa não é curada. Bem, é uma superstição. É uma crendice que está no meio evangélico. Igreja que se diz evangélica. Está no mesmo nível aí do copo da água, da rosa benzida, qualquer outra coisa. Okay. Aqui, pode passar lá para a pergunta, é melhor. Que eu queria dizer assim, numa igreja que eu vim, que eu fui com a minha tia, que ela me convidou já, é neopentecostal. Eu me senti muito mal lá porque distorce o que está escrito na palavra. Começa por aí. E eles dizem que se você não... Eles faz as campanhas, aí eles dão aliança e tipo, minha tia usa essa aliança, porque simboliza a aliança dela com Deus. Eu acho que, então, sobre aqui a da aliança. Essa aliança que tinha um custo caro, não tinha? Quer dizer, crendice, superstição e ainda dinheiro. Então as pessoas se apropriam dessas superstições, se apropriam da falta de conhecimento de quem está do outro lado, para poder ganhar dinheiro. Superstição. Mais alguém? Pois não aí. A cultura exerce uma influência. Exatamente. Todos nós recebemos uma cultura. Exatamente. Mas nós vivemos na era pós-moderna e há gerações que talvez não tenham sido tão influenciadas com essa formação do nosso povo. A juventude, por exemplo, Red Poster, e essas coisas que surgiram. Quais as influências que nós podemos sentir, tirando essa questão da formação, da cultura, da criação, nos nossos dias? Além também das práticas neopentecostais, né? Há outras influências que nós podemos, vindo pelo, talvez, órgãos de informação, televisão, cinema. Não, eu diria que é o pacote inteiro. Vivemos num mundo caído. No mundo caído, cada povo tem a sua cultura. Mas não esqueçamos que a cultura está permeada de coisas pecaminosas. A cultura não é neutra. A cultura de um povo, ela tem coisas positivas e negativas. Então, a formação da cultura, como mostrei, os portugueses, os negros africanos que vieram para o Brasil e os índios que estavam aqui, eles tinham sua própria cultura. Mas era uma cultura dominada por paganismo, misticismo, ocultismo. Por quê? Porque o homem caído é religioso. Ele tem que buscar alguma coisa para se apoiar. O homem se sente vazio se ele não adorar um Deus. E se a pessoa não conhece a palavra de Deus, e Jesus Cristo como Salvador e Senhor, vai buscar nesse pacote do paganismo. Então eu diria que a cultura, ela está permeada de pecado porque é um mundo caído. E o cristão tem que saber nessa cultura o que ele pode crer e praticar e o que ele não deve fazer nessa cultura. Seria essa a ideia. Aqui acho que... Pastor, essa questão de superstição é só relacionado a coisas materiais ou gestos também, como o sinal da cruz dos católicos? Eu diria que é tudo. Pode ser objetos, amuletos, né? Pezinho de coelho, bater na madeira, ou, como eu disse, frases, atitudes que as pessoas têm. Então, eu diria que aí esse pacote é grande, de coisas que as pessoas se apropriam e elas fazem porque elas creem. Aí vem a crendice, coisa que não tem fundamento, mas elas são movidas por isso. Então, pode ser objetos, ou pode ser palavras, frases, não é isso? Se você buscar no meio aí de religiões orientais, tem lá mantras. O que são mantras? Palavras que são repetidas, a pessoa fica repetindo aquilo a vida inteira, é uma crendice, é uma superstição, ela acha que... rezas, benzedura, daí por diante. Então, o universo é grande. A imaginação humana é fértil.
Quando o homem não conhece a Deus e a sua palavra, esse universo fica aberto para pessoas ficarem inventando. Viu, pastor? A gente tem que tomar um cuidado, por exemplo, o sinal da cruz, se for usado para ter sorte em alguma coisa, é uma situação. Agora, se eu tenho uma rotina para poder ler a Bíblia, por exemplo, isso não é superstição, é rotina. Tá? Então a gente precisa ter um certo cuidado aí. Tudo aquilo que eu vou buscar para ter sorte, para conseguir alguma coisa, passa a ser uma superstição. É isso mesmo, né? Agora, se eu tenho uma rotina, por exemplo, eu quero ler a Bíblia, eu ajoelho, vou no meu quarto, sempre eu faço da mesma maneira. Isso é rotina, não chega a ser superstição. Uma boa pergunta. Eu digo o seguinte, se a sua rotina é uma rotina pessoal, você não está dando nenhum poder à sua rotina, o fato de ler a Bíblia ajoelhado, sentado, ajoelhado tem mais poder, aí já é superstição. Então depende, cada ato tem que ter o que me move aquele ato. Né? De acordo com aquilo que move, o combustível pode ser superstição ou não. Um exemplo. A Bíblia é a palavra de Deus. Está tudo o que Deus queria nela, só o que Deus queria, da forma que Deus queria. É a única regra de fé e prática. Mas se eu pegar essa Bíblia e deixar aberto no Salmo 91 e achando que isso vai abençoar a minha casa, é superstição. Percebeu? A mesma palavra. A Bíblia aberta em cima da mesa não vai abençoar ninguém. Esse livro ele não tem um poder em si mesmo. O objeto, Bíblia, o papel que está aqui, a encadernação. Mas as pessoas fazem isso, da Bíblia um amuleto. No lugar de ler a Bíblia e conhecer a Bíblia, o objeto tem mais poder do que a palavra escrita. Superstição. E quantos fazem isso? A Bíblia aberta lá na sala, em cima da mesa, no Salmo 91. E quantos que creem assim? Inclusive pessoas que frequentam igrejas. Exatamente. Idolatrando o livro, o material Bíblia, e não a mensagem revelada por Deus. Superstição. O microfone aqui, por favor. Uma pergunta se originou com o sinal da cruz, nosso irmão, não sei a origem dele. Mas, não, foi ele que fez a pergunta, né? Essa questão do sinal da cruz, ela tem uma conotação religiosa. Normalmente, quando a pessoa, o católico, passa em frente a uma igreja, ele se benze, faz o sinal da cruz. Porque há uma explicação, faz parte da própria doutrina católica, de que há o altar em cada uma das igrejas com fogo aceso, uma vela ou alguma coisa, que simboliza a presença do Espírito Santo. Então é um ensinamento religioso, e por isso que ela merece uma atenção maior. Porque essa questão de praticá-la como um simples hábito, ou crendo que, pelo fato de estar uma vela acesa ali, está a presença do Espírito Santo, é um erro bem categórico. Porque nós cremos que a presença do Espírito Santo está no nosso coração, e não mais está na presença de Deus, quando ele na presença da igreja, quando ele é cultuado na igreja. Invocado, adorado, ele se faz presente. Por isso que muitos fazem, talvez os católicos nem saibam exatamente por que estão fazendo, mas praticam como um hábito, e aí não tem realmente valor nenhum. Ok, bom, só. Eu nunca fui católico, então eu agradeço aí o acervo de conhecimento. Não. Muito obrigado. Mas quando eu vejo pessoas fazendo o sinal da cruz, salvo algum engano meu, elas fazem perante um defunto, elas fazem quando passam em frente a um cemitério, pelo menos é o que eu tenho visto. Então, para mim, deve ser uma superstição de que o sinal da cruz traz proteção à minha vida. Talvez seja mais ou menos assim a ideia que move a atitude. Ou seja, um hábito adquirido, porque a pessoa conheceu o catolicismo e repete aquilo mecanicamente.
quer seja uma coisa ou outra, não tem nenhum sentido. Não tem nenhum efeito positivo, espiritual ou de proteção. Então, mesmo não sabendo a origem, mas deve ser um ato repetitivo, mecânico, aprendido por gerações. Um outro pratica. Sim, sim, ok. Que é relacionado à impetração da bênção apostólica. Sim, A maioria recebe a impetração e alguns estendem a mão. Nesse gesto de estender a mão, há alguma coisa que se poderia discriminar? bom, eu creio o seguinte. Ou depende de cada um do que está sentindo naquele momento, extensão do desejo do coração? Eu creio o seguinte, quando o pastor levanta as mãos para impetrar a bênção, já se fala, é uma bênção. Ele está dizendo para o povo de Deus que Deus vai guardar o seu povo, abençoar o seu povo na caminhada da vida. Estou indo embora para casa depois do culto. O pastor não está dando a esse gesto um poder. Ele apenas está declarando que Deus vai guardar o seu povo. E se as pessoas fazem assim com as mãos, eu não vou condená-las. Eu estou entendendo que elas estão dizendo assim. Eu recebo a bênção de Deus. Eu sei que Deus vai me guardar. Pelo menos é isso que eu interpreto. É isso que eu interpreto. Quando a pessoa faz assim na hora que o pastor estende as mãos, quer dizer, eu recebo a bênção de Deus. Ele vai me guardar. Agora, o que não fez assim também vai ser guardado. Então, aí para mim é a liberdade da pessoa na hora de fazer ou não fazer o gesto. O gesto, ele simboliza que a pessoa está recebendo a bênção de Deus. Aqui o microfone, só antes da Miriam, acho que ela pediu aqui, ó. Eu acredito que tudo vai da motivação. Então, coisas que podem ser certas, por exemplo, até uma oração, depende da motivação do meu coração, pode até se tornar uma superstição. Como esse ato de estender as mãos, por exemplo, se a pessoa faz e ela acha que ela só vai receber a bênção de Deus porque ela estendeu a mão, então a motivação é errada. Mas depende da motivação do meu coração. Isso com outras práticas também. Se eu, como o Luiz falou, se eu ajoelho para ler e orar, porque eu acredito que só assim Deus vai me ouvir, então aí se torna uma superstição. E não é errado ajoelhar para orar e ler. Então vai da motivação do coração. Acho que nisso e em qualquer coisa que a gente faz, qualquer prática. Ok, só que é uma diferença aí que eu colocaria. A motivação errada com uma coisa certa. E a motivação errada em cima de uma coisa errada. Para mim, a motivação em cima da superstição tem a origem errada. E a motivação errada com uma coisa certa, e é Deus que vai julgar meu coração, que Ele sabe que às vezes eu oro com a motivação errada, percebeu? Mas há uma diferença entre a motivação em cima de uma coisa que é certa e a motivação em cima de uma coisa que é errada. Eu estou mostrando que a superstição é as pessoas estão sendo movidas em cima de uma coisa que não tem nenhuma verdade. É crendice, é misticismo, é coisa que inventaram e as pessoas creem e elas vivem em função disso. Pois não. É que eu ia falar em relação ao que o irmão falou aqui, né, sobre o sinal que os católicos fazem. Sim. Tem igrejas neopentecostais que estão fazendo arcas de aliança e as pessoas creem que se elas tocarem ali vão ser abençoadas, que vai ter a presença de Deus. Isso também é uma crendice, além de idolatria, né? Muito obrigado, meu irmão. Outra lembrança boa. A pessoa faz um objeto que no passado tinha um significado. Então, lá no tempo do povo de Deus, a Arca da Aliança, ela representava a presença de Deus. Uma vez que agora, então, veja a sucessão da revelação. A Bíblia está completa. A revelação foi progressiva. Agora nós temos, lá quando Cristo se encarnou, João 1,14, o Verbo se fez carne e tabernaculou conosco, habitou entre os homens. E não só isso,
Ele enviou o Espírito Santo para estar conosco. Então não há mais objeto onde a presença de Deus é geográfica, como naquela época. Agora Deus está presente em mim, Ele habita na minha vida. Mas obrigado pela lembrança. Ok, ali atrás, alguém no microfone. Pastor, desculpa a minha ignorância, mas o porquê não comer carne na Sexta-feira Santa? Desde criança eu ouço isso. Não faz muito tempo, mas... por que essa crendice? As pessoas são movidas por aquilo que elas conhecem e creem. Todos nós somos assim. Por isso a importância da cosmovisão cristã. Qual que é a teologia católica? A teologia católica, toda a missa, é como se Cristo estivesse sendo morto outra vez. A missa não é um culto. A Eucaristia, quando o padre faz lá a bênção, lá, é como se se transformasse em corpo de Cristo. Corpo de Cristo. Então, já está arraigado no coração do católico que a missa ele vai lá para adorar o Cristo que apareceu fisicamente. Ele não apareceu, a hóstia é o corpo de Cristo. Bom, aí chega na Semana Santa. Cristo morreu e ressuscitou. Pro católico, ele adora o Cristo morto na sexta-feira. É como se Cristo estivesse morrendo naquela sexta-feira, porque toda a missa é como se tivesse o corpo de Cristo presente lá. É a chamada transubstanciação. O pão, a Eucaristia se transforma em corpo de Cristo. Então, na cabeça do católico, toda semana ele adora o corpo de Cristo. Chega na Semana Santa, Cristo morreu, foi crucificado. Comer carne seria comer, e está pensando, quem sabe, no corpo de Cristo. Então eu tenho que evitar isso, sangue derramado. Então é toda a crendice que está atrás disso, há toda uma cultura atrás disso. Então ele evita de comer a carne, porque na cabeça dele ele vai comer, quem sabe, a ideia de carne gera, quem sabe, uma repugnância nele, porque está acostumado a esse tipo de pensamento, essa ideologia. Não sei se há mais coisa por trás disso, mas é a ideologia que está por trás disso. A ideia aí do sangue, da carne, do corpo de Cristo, o Cristo morto. Você pode ver que há procissões nesse dia carregando o Cristo morto. Então, a priori, essa é a ideologia. Essa é a teologia deles. Lá. Eu entendo também, tenho certeza, uma das coisas mais importantes é saber com quem a gente está aprendendo. Isso influencia muito, porque você vem analfabeto para a igreja, em Cristo, né? E se você não tem uma família cristã, já não aprendeu desde o início, se você recebe uma informação errada, porque a gente comentou no começo aqui sobre a responsabilidade, o senhor falou, de quem ensina, né? Eu acho muito importante isso, porque a gente vem de uma cultura totalmente com superstições. Dependendo da família da pessoa, e se você já tem uma idade avançada e a vida inteira foi acostumada com aquilo, para você virar a chave, numa maneira popular de dizer, é muito mais complicado do que quando você vem de uma família cristã e de uma educação bíblica correta. Por isso que é fácil as pessoas enganarem as outras com dizendo, um copo de água perto da televisão abençoado, né? O indivíduo vai tomar o copo naquele dia, o copo cai e quebra, pronto, perdeu a bênção, né? Então é complicado. Eu lembro de início, quando tinha 17 anos, trabalhando e ficava o rádio ligado em horóscopo. Eu sou de Virgem, assim dizem, né? E eu escutava e via que naquele dia as coisas iam ser fundamentais. Mas quando você tem uma noção de inteligência com uma formação cristã, você entende assim, mas, gente, quanta gente de virgem está morrendo hoje? Quanta gente de virgem está dentro de um hospital?
quanta gente de virgem perdeu o emprego hoje. Sabe, quer dizer, às vezes a gente fica imaginando como é que as pessoas acreditam nisso. E acreditam, porque são ignorantes em Cristo, né? E a responsabilidade do líder é muito grande com quem você aprende. Okay. Bom, aí está a frase lapidar. Dize-me com quem tu andas, dir-te-ei quem tu és. Uma frase que lembra, se você aprende com uma pessoa errada, e o irmão citou uma questão interessante. O nosso acervo de conhecimento perpassa a nossa vida desde o berço. E mesmo quem nasceu em igreja cristã, as coisas podem ir entrando nesse pacote, nesse meio, e em algum momento a pessoa ainda cochilar nessa área. Imagine quem já cresceu nesse meio. Então não é fácil a pessoa se desvencilhar totalmente desse tipo de situação. Bom, uma pessoa que veio na igreja neopentecostal 10 anos, toda semana ela viu essas crendices lá. Ela vem para a igreja presbiteriana. Vai ser difícil, ela vai ter que trabalhar essa desintoxicação de superstições que ela recebeu. É um trabalho, é uma luta. Ok, posso prosseguir? Mas as superstições escravizam e afastam o homem de Deus. Então não é simples. A pessoa fica escravizada e afastada do Deus verdadeiro. Então não é simplesmente cultura brasileira, folclore brasileiro, entendeu? Não é essa a questão. As superstições escravizam e afastam o homem de Deus. A pessoa fica presa a isso. Nosso irmão citou aí agora a questão comer carne sexta-feira. No seu referencial, o irmão viu isso quantas vezes? Quanto tempo? Isso escraviza o irmão de não comer uma picanha. Isso não dá uma oportunidade, não é isso? É. Não. Então, a pessoa fica escrava daquilo, presa àquilo. Né? Porque na cabeça dela, ela recebeu como verdade absoluta. E era uma crendice, entendeu? Então, pois não, lá atrás. A gente fala, né, que o senhor falou que fica na cabeça da gente. E é verdade, hoje eu tenho conhecimento da palavra e eu procuro seguir, mas é assim, esse negócio de crendice fica na cabeça da gente. Por exemplo, eu não tenho nem mãe nem pai mais vivo, os dois são mortos, mas eu não posso ver um chinelo virado que eu vou lá e desviro. Olha lá. E por que a irmã faz isso? Porque eu acostumei, foi a vida toda assim. Está lá na sua cosmovisão, no seu acervo de conhecimento. Ok. Vamos lá então. Mas olha o texto que eu coloquei aí, ó. Mas se o nosso evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que está encoberto, nos quais o Deus desse século, superstição tem a ver com o diabo por trás também, com influências aí, o diabo quer escravizar as pessoas, né? Nos quais o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Então a superstição está nesse universo aí de cegueira espiritual. Por isso o nosso hino, ó quão cego eu andei, e perdido vaguei. Quantos que estão cegos não só de conhecer Cristo, mas cegos nessa escuridão, as superstições, o que escraviza, não é isso? O homem. A vitória contra as superstições é possível por meio de Cristo e sua palavra. Não há outro meio. O desenvolvimento e a preservação das superstições na vida de uma pessoa e de um povo são resultado da falta de conhecimento da palavra de Deus. Por isso que nós, como igreja presbiteriana, reformada, enfatizamos conhecer a Bíblia. A única regra de fé e prática. Quem conhece a palavra de Deus não é escravo, não é prisioneiro dessas superstições, entendeu? Então a importância de ler a Bíblia. Veja, esses segmentos evangélicos, os neopentecostais,
Você já viu alguém dizer, leia a Bíblia, conheça a Bíblia, conheça a teologia? Você não vai ver isso. Por quê? Porque é melhor manter a cegueira. Porque a hora que a cegueira vai embora, as superstições caem. O copo não tem mais efeito. A rosa benzida não tem efeito mais. Então, conhecer a palavra de Deus é conseguir a vitória sobre essa ideologia que existe, esse mundo, não é isso, da superstição. Pois não. Aqui é o microfone. Eu vou pôr da forma como eu já vi isso na faculdade, tá? As crendices, as superstições e inclusive receitas, essas coisas, são como patrimônio, tombado no nosso país, patrimônio imaterial. Então eles são assim, preservados e passados de geração em geração, como histórias, cantigas de roda, esse tipo de coisa, eles são passadas e eles tombam como patrimônio para não ser perdido. Muito boa a colocação, minha irmã. Sabe, assim, é sobre isso ainda. Uma coisa também, por exemplo, quando os nossos filhos, né? Eu tenho um filho que perdeu dentes recentemente, eles mal chegam na escola, eles falam assim, a fadinha do dente passou lá? Como assim, né? Então, assim, a sociedade está tão enraigada que a gente tem que tomar até cuidado. Às vezes é uma brincadeira inocente de criança que começa a entrar superstições. Foi muito boa a lembrança aqui. Foi o que eu disse, a cultura está permeada, é um mundo caído. Então não é tudo na cultura que eu posso dizer que eu aceito, que eu assimilo. Então, essa ideia de preservar o patrimônio cultural, nesse pacote vem aquilo que a Bíblia condena. E está o pacote das superstições. Eu vejo a dificuldade de uma professora na escola ter que ensinar uma crendice para os alunos, porque ela não crê nisso. Então é difícil o trabalho no mundo caído, quando as pessoas querem preservar aquilo que é besteira, que é superstição. Mas foi bem lembrado a questão do... Pastor. Não sei. Aí o quê? Bom, então acho que eu vou... Pastor. Deixa eu ler o tempo. Pastor, o povo de Israel estava escravizado no Egito. Aí, quando saiu do Egito, foi construir um bezerro de ouro para adorá-lo, né? Então, a escravidão já vem de longe, a escravidão do povo do Egito. Sim, ok. Irmãos, eu quero consultar o superintendente, eu já invadi o horário, eu não quero ser aqui alguém que está... eu tenho mais um parte de conclusão ainda, tá? Então eu posso interromper para foi dado Silvestre. Ok. Tá bom. Sim. Ok. Para ser coerente, quem mais levantou a mão? Então eu vou dar a palavra aqui. Pastor, quando o apóstolo Paulo repreende a Pedro, naquela passagem de Gálatas, a partir do capítulo 11, do capítulo 2, do versículo 11, Pedro estava sendo um pouco supersticioso também? Não, estava sendo hipócrita. Estava sendo hipócrita. O que é hipocrisia? Os fariseus eram hipócritas. Na verdade, Pedro ali estava querendo jogar em dois times, né? Perante os judeus, eu acho, né? Como se fosse um judeu. Mas perante os gentios, então ali foi hipocrisia mesmo. Foi uma traição de Pedro naquele momento que ele chegou lá e achou que deveria jogar em dois times. Eu acho que aí não é superstição, aí é falta de segurança naquilo que ele cria e de enfrentar a situação. Seria mais isso. Ok, eu consulto então esse, pois não, aqui o Romeu, aqui ó, por favor.
Pastor, falou aqui de comer carne no dia da Páscoa, né? Mas nada impede que a gente no dia da Páscoa vê aquele bacalhau gostoso, aquele salmão gostoso, de poder comer também. Mas só que eu não vou estar na mesma motivação que tem o católico. Isso, vamos pôr aqui, que a gente pode comer um bacalhau também, né? Pode. E comer um salmão. Pode comer e pode me convidar. E outra, a família minha é católica. Eu não vou pôr ali uma picanha que vai constranger eles. Sim. Vai escandalizar. Okay. Então a gente tem que pôr isso aqui em uma colocação mais... a motivação minha não é a católica. Mas vamos comer um bacalhau, eu vou comer um salmão. Tá bom. É? E eu vou lá comer com a motivação... E eu lembrei do senhor. Eu vou lá comer com a motivação certa. Então vamos fechar esse assunto aí, vamos... Ok. Seus irmãos, eu não imaginava que esse assunto ia trazer tantas participações, mas eu creio que a aula é para isso, momento de aprendizado. O que eu vou fazer? Eu vou encerrar o meu PowerPoint e qualquer coisa depois a gente pode voltar numa outra aula com outros aspectos desse mesmo assunto. Então eu estou colocando, porque Deus que disse, das trevas resplandecerá a luz, Ele mesmo resplandeceu em nosso coração para a iluminação do conhecimento, olha lá, da glória de Deus na face de Cristo. Então a vitória sobre a superstição passa por aí, conhecer a palavra, a graça de Deus. Escrevendo a Timóteo, o apóstolo Paulo fala sobre o poder transformador da palavra de Deus. Eu gosto desse texto aí. É o texto clássico, não é isso? Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, né? A fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Então é a palavra de Deus. É ela que vai rechaçar todas essas crendices, superstições, a questão do povo brasileiro, a cultura que nós herdamos aí de portugueses, de africanos, de índios, não é isso? Né? Conclusão e aplicações. As superstições são uma herança inconveniente. As superstições escravizam e afastam o homem de Deus. A vitória contra as superstições é possível por meio de Cristo e sua palavra. Você concorda que práticas supersticiosas têm sido ensinadas hoje em algumas igrejas que se dizem evangélicas? Estou perguntando se já foi tratado aqui hoje. Sim, não é isso? Há crentes que usam a Bíblia como se fosse um amuleto para dar proteção e sorte. Isso funciona? Não funciona, já explicamos sobre isso hoje. É lícito ao cristão praticar simpatias, aceitar benzedura, orientar-se por horóscopo, etc. Você conhece crentes que aprovam essas práticas? Ok, então eu encerro aqui, peço perdão ao superintendente de ter avançado aí o horário. A gente pode voltar numa outra aula aí, para outros aspectos aí que poderão surgir desse assunto. Agradeço a participação de todos e a tolerância do superintendente.